Seja muito bem-vindo, comandante. Mais uma aula do nosso curso SAF, a jornada da semente ao fruto, e hoje virando a chave 38, lógica versus opinião. Vamos lá? Lógica versus opinião. E me fala aí, comandante, você usa a lógica na sua tomada de decisão ou você é influenciado pela opinião alheia? Então, para começar essa virada de chave, vamos falar desses dois conceitos de uma forma bem simples aqui, ó. Lógica é uma arquitetura de princípios e opinião é uma coisa aleatória e baseado em crenças. Então, só de colocar esses dois conceitos para você, já fica muito claro aquilo que tem mais valor para você desenvolver, né, todas as coisas da sua vida aí, e aquilo que pode te atrapalhar. Então, a gente já falou a respeito de princípios e crenças lá atrás. Princípio é tudo aquilo que é divino, é tudo aquilo que é eterno, vamos colocar assim. E crenças são opiniões, literalmente, né? Crenças são pontos de vista que dependem de alguma experiência que a gente viveu. Então são coisas extremamente relativas. E aí, para facilitar e ter uma referência para tudo que a gente vai fazer na vida, aqui no curso a gente fala de uma lógica que é a BLN, que é a base lógica natural. E o que vem a ser a base lógica natural, meu amigo comandante? É tudo aquilo que a gente encontra nos processos da natureza. Então, quando a gente fala que se eu jogar algum objeto para cima, né, esse objeto vai subir e depois ele cai, isso é a base lógica natural. Quando você fala que você vai para um deserto e praticamente 100% do tempo nesse deserto você não consegue encontrar uma gota de chuva, isso é a base lógica natural. Quando você vai para o fundo do mar, a pressão, né, que é exercida sobre o seu corpo, quanto mais você mergulha, ela vai se tornando cada vez maior até se tornar insuportável ao corpo humano. Isso é a base lógica natural. Então, observar a natureza te traz as principais respostas para todos os processos que você está passando. E que muitas vezes, simplesmente por não observar essa lógica, você acaba incorrendo em decisões erradas, equivocadas e que te tiram do rumo ou que te levam a resultados ruins. E só para você entender essa questão da base lógica, vamos imaginar uma situação onde está acontecendo uma discussão, né? O grande problema de uma discussão é uma disputa ali de argumentos, mas se você nessa discussão não tiver a mesma base lógica entre as duas partes, tudo o que você vai conseguir como resultado é a discordância, é uma contenda, né? Pode chegar até uma briga, mas por quê? Porque duas partes estão degladiando ali, estão tentando cada um impor um ponto de vista baseado em coisas diferentes. É a mesma coisa que você pegar pessoas de duas religiões completamente divergentes, entendeu? Então você pegar um espírita e um muçulmano, né, e colocar eles para discutir algumas situações, você nunca vai chegar a uma conclusão. E a única coisa que você vai ter ali é um desenrolar de debate indo até a exaustão, onde um dos lados desiste ou um resolve acabar com o outro, né? Enfim, é só para você entender que toda vez que tiver uma disputa aí, né, em relação a dois pontos de vista, só vai valer a pena levar adiante essa discussão se a base lógica for a mesma. Não dá para discutir futebol, dizer quem é melhor, né, se você pegar um palmeirense e um corintiano. A base lógica é diferente.
Quando você fala de paixões, quando você fala de tudo aquilo que está relacionado a um julgamento baseado em emoções, você nunca vai ter a mesma base lógica para comparar duas coisas. Então é importante saber quando uma conversa, quando uma discussão, quando um tema está sendo debatido baseado numa lógica, né, na base lógica natural, ou baseado em opinião que tem como fundamento aí as emoções ou alguma coisa que é completamente relativa. Então, quando a gente fala de opinião ainda tem aquela coisa, para ficar muito claro como opinião é relativo, ela pode ser boa ou ruim. Depende de vários aspectos, depende de onde está vindo, depende qual a situação, depende do seu estado de humor, né? E aí, ainda assim, você tem dois pesos para uma opinião, dependendo de onde ela vem. E aí, por que eu falo que você tem dois pesos e duas medidas aí? Por quê? Se a opinião vem de alguém que está envolvido ou comprometido com o resultado ou com aquela situação, você vai levar muito mais em consideração essa opinião. Se a opinião vem de alguém que não tem envolvimento, não está comprometido com a situação, muito provavelmente você descarta facilmente essa opinião e não fica escravizado por ela. Vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Então, digamos, difícil falar no meu caso, né? Mas enfim, digamos que você pede a opinião de alguém a respeito do seu cabelo e essa pessoa é alguém que está andando na rua que você não conhece e nunca viu. E de repente essa pessoa fala, bom, sei lá, acho feio o teu cabelo, não gosto de cabelo colorido, não gosto de cabelo cacheado, não gosto de cabelo liso. Por qualquer motivo essa pessoa diz que teu cabelo é feio ou que não gostou. Aí eu te pergunto, comandante, essa opinião vai ter algum peso e vai te atingir de alguma forma? Se atingir, é muito pouco, é muito básico, né? E mostra aí uma questão que você tem que trabalhar, né? Mas enfim, você vai simplesmente descartar, porque essa pessoa é alguém que não tem nenhuma relevância em relação ao resultado, em relação à situação aí da sua vida. Agora, se você pede opinião para o seu marido, para sua esposa, para o seu cabeleireiro, e ele coloca uma opinião como essa, diz que não está legal, com certeza essa opinião vai ter muito mais peso nas suas atitudes, na sua tomada de decisão. E se for seu cabeleireiro, principalmente, com certeza você vai ter algum procedimento aí que vai acabar fazendo para mudar essa opinião. Então, minimamente, a gente deve levar em consideração a opinião de alguém. E, ainda assim, é somente se essa pessoa tiver aí envolvida, muito envolvida nesse processo. Só que, a partir do momento que você leva em consideração a opinião de alguém, você está se tornando escravo dessa pessoa. Você está cedendo o controle da sua vida em algum grau aí para quem você leva em consideração as opiniões. E aí, meu amigo comandante, é justamente isso que eu queria deixar como dica aqui. Se você pretende seguir na direção do seu propósito de governar sobre todas as coisas, servindo e desfrutando, você precisa atingir um grau de liberdade maior. E aí, a gente tem aquela história, né, que se você é refém da opinião de quem está mais próximo e se a opinião de quem você não leva em consideração não tem nenhum peso, você não leva em consideração, é como se fosse uma mercadoria ruim e barata, sabe aquela coisa assim? Tipo, a pessoa não está comprometida, qualquer coisa que ela falar, se você escuta a opinião de quem está de fora, é igual você comprar um negócio ruim, barato ali na esquina e coloca para, sabe, apertar, você compra uma porca ruim para apertar a roda do teu carro. Aí essa porca é um material péssimo, né, barato, ruim, quebra e você perde a roda no meio da estrada. Então é exatamente isso que acontece quando a gente dá, se já é difícil dar opinião para quem está envolvido, imagina quando você dá
da opinião, né? Escutar a opinião de quem está envolvido, imagina para quem escuta a opinião de pessoas de fora, por uma dependência emocional, por uma necessidade de aprovação. Então, meu amigo comandante, opinião é literalmente para ser descartada se você quiser atingir um nível de liberdade onde você domine as atitudes, onde você domine os resultados da sua vida. E aí, para você ter um aspecto a mais aí para pensar e para tratar, a gente tem como exemplo aqui o princípio da primeira menção. E para quem está acostumado aí com a Bíblia, né, para quem está acostumado com a palavra, o princípio da primeira menção na Bíblia diz o seguinte, que tudo que é citado, né, nos capítulos posteriores, ele sempre busca a base nas primeiras menções desse assunto, lá no começo da Bíblia. Então, quando você pega essa questão, é só para você entender uma coisa, meu amigo comandante, que no mundo nada se cria. Ou seja, tudo, de uma certa forma, ela se desenvolve em cima de alguma coisa que já foi criado. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque se você olhar para a natureza, usar a base lógica natural em todas as situações, você vai deixar de ser um dependente da opinião dos outros e vai criar novas realidades, novos produtos, novos processos. Por quê? Assim como ninguém criou o carro do nada, o carro foi um desenvolvimento da carroça que juntou com o desenvolvimento dos motores a vapor na época, tirou os cavalos, colocou o motor, por isso até a expressão, né, de horsepower, de cavalo de força, que era comparando aquele motor com os cavalos que puxavam. Aí evoluiu-se os motores, motores a combustão, motores elétricos, e o carro foi se desenvolvendo, mas não foi criado do nada. Por quê? Porque alguém pegou alguma coisa, né? Alguém viu um pássaro voando, juntou os princípios, foi lá e criou, desenvolveu o avião. E se você tiver esse cuidado de olhar a base lógica natural das coisas, você vai ser literalmente um desenvolvedor neste mundo. Você vai ser um agregador de valor. E com isso os resultados que vão vir vão ser muito além dos imagináveis, né? Aqueles que você possa imaginar, e muito mais rápido, muito mais fáceis. Então é isso, meu amigo comandante. E para definitivamente te ajudar a se libertar da opinião dos outros, eu quero que você grave aí uma frase, né, uma dica, que toda vez que alguém der opinião na sua vida, sendo relevante ou irrelevante, você vai responder o seguinte, já que você ainda não é capaz de simplesmente ignorar, né? Você vai perguntar para quem dá opinião, qual é a lógica por trás disso? Por que você está colocando dessa forma? Sabe aquela coisa assim? Você está construindo a planta da sua casa e aí você pede opinião para o seu amigo e ele fala assim, não, eu se fosse você eu faria com a garagem exposta aqui, faria um ambiente aberto, super bacana, né? Quando você pudesse estacionar o carro você vai ter um espaço amplo. Aí você pergunta para ele, mas qual a lógica por trás disso? Ele fala, não, é porque eu acho que vai ficar mais bonito, mais arejado, né? Eu moro em apartamento, eu não gosto de ficar aqui apertado. Aí você vai lá, descobriu que é só uma opinião, né? Sem base lógica nenhuma. Aí você olha para a lógica. Pô, você vai morar num lugar que chove metade dos dias do ano. Se você vai ter uma garagem que não é coberta, não vai dar certo. Então tá resolvida a questão. Bom, dicas à parte aí, então, meu amigo comandante, fica agora então aí com o resumo da nossa conversa. Tá aí o primeiro slide, o segundo slide para você dar um print e agora sim uma lição para você se libertar de vez da opinião alheia. Anota aí, lista 5 perguntas, né? Desculpa, lista 5 pessoas de que você é dependente da opinião delas e para resolver de vez essa questão, liberte-se dessa dependência e eu te garanto que, usando a base lógica natural, a sua vida vai fluir muito, muito mais fácil, meu amigo comandante. Estamos conversados? Então é isso aí. Aqui no YouTube, deixa o seu like se você ainda não o fez, né? Deixa algum comentário se você tiver alguma dúvida para a gente conversar a respeito dessas coisas da lógica. Mas o mais importante, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece
e com certeza alguém vai vir até você e agradecer, porque esse conhecimento vai fazer muita diferença, vai ser relevante na vida delas. Então é isso, meu amigo comandante, eu vou ficando por aqui. Se você chegou agora, não se esquece de se inscrever no canal. Em breve a gente vai começar a fazer umas lives e trocar uma ideia no tete a tete. E no mais, eu vou ficando por aqui, meu amigo comandante. Uma ótima semana, uma ótima noite, um ótimo dia para você e vai cuidar da sua vida. A gente se vê amanhã na próxima chave. Fui!